Olá, galera! Começando mais um Papai Pod aqui na nossa página Papai Pod Oficial no YouTube. E também, não esquecendo que nós estamos no Instagram com @PapaiPodOficial. E eu já peço para você aí se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e também clicar ali no sininho para personalizar e você ficar recebendo tudo que a gente estiver postando aqui no YouTube. Lembrando que eu, Rodrigo Padilha e o meu colega caro Gilberto Neto, o Papai Gil, estamos aqui para fazer esse programa para vocês com o patrocínio, né? Os patrocinadores que fazem com que esse programa aqui aconteça. Lembrando, Ivan Pons, a marca que veste aqui, ó, os papais, né? Viva o incrível! ivanpons.com, cupom de desconto, #PapaiVesteIP. Freedom, veículos elétricos, viva sua liberdade, líder em cadeiras motorizadas, tecnologia nacional e de ponta. Diamond Trip, agência de turismo com passagens aéreas para viagens nacionais e internacionais. Solicite o orçamento aí no formulário na bio e monte roteiros personalizados com descontos. Barbearia do Cris, é a barbearia que faz a barba do Papai Padilha, do Papai Gil. Lembrando, corte ilimitado quantas vezes você quiser todo mês, é só entrar no Clube Premium. Entre em contato aí no telefone 53981451145, diga que assistiu o Papai Pod e você terá desconto. O que mais tem, Papai Gil? Vamos lá. Pensou em construir Juliano Rabac Engenharia. Eles atuam tanto em obras corporativas quanto em obras residenciais, né? Você pode também conhecer melhor sobre a empresa pesquisando aqui nos nossos posts. A gente sempre marca o @ deles, né? Baby Do, produtos com zíper, que o papai pode vestir a criança ali sem se atrapalhar com os botões, né? E você também pode encontrar os produtos no site da Baby Do, encontra aqui nos arrobas dos nossos patrocinadores. E temos o cupom lá com eles também, Baby Do Papai Pod. Esses óculos maravilhosos aqui que nós também estamos utilizando da Mascada Eyewear, vem distribuindo conforto e durabilidade desde 2019 e você pode encontrar nas melhores óticas aí dessa cidade. E, para finalizar, né, a terra do doce, não poderia faltar, é o docinho de Pelotas, né? Pensou então em doce, a Net Ruas. Qualidade, tradição. Você também pode fazer essa encomenda através do 53-3281-6554. E hoje temos a honra aqui de receber um deputado federal, né, que até ano passado, inclusive, pelo ranking dos políticos ali, foi o melhor parlamentar aqui da região, Daniel Treziak, pai da Maria Rita, vai completar um aninho agora, né, Daniel? Contar um pouco aí, então, da tua trajetória quanto político, antes, como é que foi essa questão da maternidade para ti, né? Como é que foi a descoberta, enfim, bater esse papo aqui bacana com o deputado. Maravilha, alegria, alegria. Que bom estar aqui no Papai Pod, Papai Gil, Papai Rodrigo, Padilha, isso Papai aí. Padilha, né? Alegria, alegria a todos os papais que nos acompanham aqui. Que bom ter uma iniciativa aqui na nossa região, né? De um podcast voltado a vida dos papais, digamos assim. Paternidade, né? É muito bacana para a gente poder contar essa experiência. Eu digo para vocês que eu estou vivendo um momento único na vida e muitas vezes eu escutava as pessoas falar, olha, de alguns amigos, né, pais recentes também, dizem, olha, depois que nasce, tu vai ver que vai mudar, é outra realidade. E eu digo, capaz, será? E depois quando nasce o nosso filho, a nossa filha, enfim, realmente muda. Muda o que a gente espera do mundo, muda o que a gente espera da gente mesmo, a régua aumenta, é uma coisa maluca porque só é sentimento único. E eu e a minha esposa, Cássia, a gente se pergunta como que a gente vivia sem a Maria Rita, entende? Como que a gente ama tanto uma pessoa que existe há 11 meses e que a gente não tinha antes, né? É incrível. Então é um sentimento único. E é uma responsabilidade, por óbvio, muito grande, mas a gente está curtindo todos os momentos e é isso, assim, é um sentimento de um amor infinito e de poder compartilhar todos os momentos. Quando está com 30 dias, 60 dias, daqui a pouco está dormindo no ninho, e daqui a pouco já não precisa mais do ninho, e daqui a pouco já está virando, e daqui a pouco... precisa engatinha muito rápido. E todo mundo onde a gente passa, conversa, as pessoas aproveitem porque passa rápido. Segura no colo, beija bastante porque o tempo voa. E a gente, claro, está vivendo sempre o presente e já vê quanta evolução. Exato. E que depende dos pais, né?
já está engatinhando e daqui a pouco já está se segurando, já está firmezinha, aí já começa a falar, a Maria Rita está com 11 meses, aí já começa a mamã, então é muito legal. A Maria Rita, a gente tem um pet, né, a Petit, então a Maria Rita também fica, agora está engatinhando, fica atrás da Petit, né, da nossa cachorrinha, enfim. Então é muito legal, é uma inspiração também, né, porque nos coloca no momento da vida, nos dá outro significado, assim, eu acho que é isso, né, de dizer, opa, agora, né, bater no peito e dizer, bom, eu tenho que fazer por mim, pela Maria Rita, porque eu acho que é o que a gente pode deixar de legado da educação de um ser humano, né, para o futuro, de tudo que a gente acredita, de que a gente está plantando hoje para colher no futuro, assim, também. Daniel, tu lembras do exato momento que tu descobrisse que tu te tornarias pai? Lembro exatamente, né? Tu já eras político já, né? Já estava no meu primeiro mandato como deputado federal, né? E aí a gente descobriu, né? Fizemos um teste, eu me lembro que eu fui na farmácia, né? Sempre sobra para nós, né? Eu lembro exatamente tudo da farmácia, de como foi e tal. E aí fizemos o teste e aí a gente descobriu. E aí, claro que dá um certo... Mas e agora, né? É uma pergunta, e agora? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai... Enfim, vem várias preocupações ao mesmo tempo, né? Como que a gente vai criar? Nasce um pai, nasce as preocupações, né? Exatamente, muitas preocupações de tudo. Né? Seja do lugar que a gente está morando e que não tem, talvez, o espaço que nós gostaríamos. E aí, mas a gente vai aprendendo ao longo desses 11 meses de vida da Maria Rita, mas desde a gravidez da Cássia, enfim, tudo vai se adequando, tudo vai se ajustando ao seu tempo, tudo vai se entrando no eixo, né? Muitas vezes a gente quer acelerar alguns processos, mas não adianta. Tem um processo natural, tem as coisas que acontecem do tempo que tem que acontecer. O próprio nascimento da Maria Rita foi assim, nos trouxe... Né, a gente planeja, mas o cara lá de cima, ele muitas vezes, a hora certa, está fazendo outro planejamento para a vida da gente. Eu comento com a minha mulher, a Sofia, né, minha filha já nos manda desde pequena, desde que estava na barriga, exatamente. A gente planeja do jeito, mas é do jeito que ela quer, do jeito que tem que ser, né. E aí, Gil e Padilha, a gente fez todo o pré-natal aqui. Né? Eu sou muito bairrista, né? Vou até contar essa história. Fizemos todo o pré-natal aqui, previsão do nascimento da Maria Rita era mês de março de 2023, do ano passado. E nós, beleza, como eu fui reeleito deputado federal e a posse é sempre no início de fevereiro, né? E aí a Cássia, grávida, com 33 semanas, vamos para Brasília, ficamos lá e depois voltamos para ter a Maria Rita aqui. E a Cássia foi para a posse, né, grávida, enfim, tem os registros, as fotos, são as últimas fotos. Deu 6 dias depois... estoura a bolsa. Nossa. Nós em casa, todo planejamento feito médico aqui, pré-natal, exames aqui, enxoval, as coisas compradas, os nossos pais aqui, exato. Enfim, toda a rede de apoio, e que é o nome, rede de apoio, né? Como é que foi para essa rede de apoio? Saber da notícia deve ter sido... Pois não, eu estava no gabinete trabalhando e a Cássia me liga, Daniel, eu tive um corrimento e tal, e eu digo, não, aí eu imediatamente cancelei as agendas, me pedi, estava atendendo alguns prefeitos da região, e eles me disseram, opa, vai lá, claro, entenderam? A gente foi para um hospital em Brasília, uma maternidade de urgência, o médico analisou e disse, e a gente, isso era uma quarta-feira, e a gente, nosso voo de volta era sexta-feira, para voltar, para já ficar aqui no estado para ter a Maria Rita. Isso numa quarta, aí a gente foi num hospital de urgência de maternidade em Brasília, o seu médico disse, deu um remédio e tal, disse que estava tudo ok e disse que poderíamos voltar no voo de sexta, isso numa quarta. Aí a Cássia, minha esposa, falou com a médica aqui, a médica disse, opa, é meio arriscado, enfim, mas vem o quanto antes. E a gente ia tentar antecipar, então, a viagem de sexta para quinta, né? Um dia antes. Claro. Isso na quarta. Fomos para casa, o médico disse, fica em repouso agora, enfim, a Cássia ficou em repouso, a gente jantou e tal. Madrugada, 00:30, a Cássia levanta da cama, corre para o banheiro e me disse, estourou a bolsa. Eu, como assim? E agora, o que eu faço?
E aí eu me lembro que aí bate o desespero. Lógico, imagina. A sorte, quando a gente foi nessa urgência à tarde, a gente pegou o contato com a médica dela aqui, de um colega, de um médico, né, lá em Brasília. E a sorte foi que o médico, 00:30, atendeu o telefone e nos deu todos os passos. Ó, vai para o hospital tal, fiquem tranquilos, que vai ter uma equipe lá esperando vocês, e eu estou indo em seguida. Maria Rita nasceu na quinta-feira, né, um dia antes da volta que estava programada. E, enfim, aí a gente se adequou à nova realidade, né? Os nossos pais foram, enfim, tudo se ajeita. Tudo né? se ajeita. E ela já chegou mandando, mostrando quem manda é a Maria Rita, né? Maria Rita Amaral Tzerciak. Então, tá agora fazendo quase um ano, né? Então tá aí feliz da vida, nós felizes da vida, e é algo de fato que encanta a gente. E aí ela nasceu em Brasília, tudo programado para ter aqui, enfim. E aí a gente registra no hospital, né? Exato. E eu cheguei no próprio hospital para fazer o registro lá da Maria Rita, da certidão de nascimento. E aí eu disse assim, já sabendo que podia isso, né? Eu digo, olha, vai registrar o local de nascimento, o hospital tal, de Brasília, enfim, mas eu quero que ela seja registrada como pelotense. Que bacana. Então, Não pode. sabia que podia. Pode. Não sabia disso, pode. A lei permite. A legal. Maria Rita nasceu em Brasília, consta na certidão de nascimento que nasceu em Brasília, mas pode ser a residência da mãe. Que bacana. Como a gente mora aqui, enfim, somos daqui. Perfeito. Então a residência ficou Cidadã pelotense. cidadã pelotense. Então já Fica pode no- ter a fica. questão da A lei cidadania, permite. já não Porque sabia. justamente daqui a pouco os pais estão viajando Sim, exato. de férias, aí faz nasce em outro sentido. lugar. Então a lei permite, de uns bons anos para cá, que possa ser a residência da mãe. Então a gente comprovou residência em Pelotas, e a Maria Rita, então, na certidão de nascimento aparece. Local de nascimento, hospital tal de Brasília, Cidade natal. cidade natal, naturalidade de Pelotas. Bacana. Vai Então, saber se ela não vai seguir os passos do pai lá na frente, né? Também, né? Ela vai poder dizer, bom, nasci nessa cidade onde eu me tornei deputada também, quem sabe um dia, né? Quem sabe, vai saber. Mas a gente, a Cássia, a gente fala muito, a Maria Rita, e eu digo isso, eu vejo alguns pais, né, dizendo, eu quero que a minha filha seja isso, eu quero que meu filho seja jogador, eu quero que... As pessoas têm que ser livres para fazer o que quiserem. A minha mãe, né, e aí tem uma relação muito... Eu não convivi 25 anos com meu pai, então para mim também é uma experiência nova no sentido de poder ser pai e tentar, né, ser um pai presente, ser um pai diferente do que eu não tive, que talvez não tenha essa referência, né? E a gente diz para Maria Rita vai fazer o que quiser da vida. Que legal. Minha esposa é dentista, eu sou jornalista, sou bacharel em Direito, estou na política, mas e eu digo muito, a atividade profissional do futuro, claro que a gente quer sempre o melhor para os nossos filhos, mas talvez a atividade profissional nem exista ainda. É né? verdade. É Porque verdade. daqui Hoje em 20 dia, anos é não, uma em coisa 5 maluca, anos, né? Muda muito. 3 anos, 4 anos, deve ter coisa muito Profissões inovadora. que a gente nem Nem imagina. imagina, com certeza. Mas falasse de uma coisa da política, né? E é bom te ter aqui, Daniel. Uma honra para a gente estar te recebendo. A gente sabe que eu acompanhei a tua trajetória na televisão, conhecido como Daniel da TV. Fostes vereador, abristes mão da verba de gabinete, te elegeste deputado federal, já está no 2º mandato. Então, assim, o que a gente pode hoje falar a respeito de leis para as nossas crianças, para crianças, todas as crianças, entendeu? E do lado paterno também. O que a gente pode... Tem alguma lei, por exemplo, a gente estava falando em off aqui a questão do autismo, né? Que é uma coisa bem interessante e delicada da gente estar abordando, porque a gente tem que se adaptar. E alguns lugares estão se adaptando, né? Tu falastes aqui que tu estavas em Guaíba, era isso? Isso aí. Padilha e Gil, muda muito rápido tudo, a realidade, né? A gente hoje fala do espectro autista, por exemplo, né? E há 20 anos ninguém nem comentava, há 10 anos nem se falava, talvez. A gente entrevistou o cara que está com a arte atrás do Gies, ele comentou, não tinha nem diagnóstico, sei lá. Exatamente, as pessoas eram tratadas com predicados, nomes assim, meio que coisas, pessoas nem tinham nem o diagnóstico e por isso não tinha nenhum tratamento no sentido adequado para ter o acolhimento. Exatamente, né? exatamente. Então tem muita coisa, porque a política ela é um caminho de transformar a vida das pessoas.
e tem que transformar a vida de todos. Exato. Das crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos, e tem que pensar em ferramentas que possam estender a mão para quem mais precisa, para quem tem mais vulnerabilidade. E a questão do espectro autista, ela precisa ter uma atenção especial. Os números, infelizmente, no sentido, dizem que no futuro, a cada 10 crianças que vão nascer, 3, né, de acordo com pesquisas, serão diagnosticadas com espectro autista. Então, é importante que a sociedade também se prepare. Óbvio. Que a rede pública de ensino, de educação, também esteja preparada para atender. Que as pessoas estejam preparadas. Eu acho que a gente venceu e rompeu vários paradigmas importantes. Exato. De preconceitos estabelecidos, muitas sim. vezes, numa sociedade, de que seria o correto, de que seria o certo. Então, eu acho que a sociedade também já está mais madura É verdade. para entender muitas situações, não só do espectro autista, mas de uma forma geral, muitas pautas, muitos assuntos que antes tinham ou um certo tabu ou um certo distanciamento. Perfeito. Né? Eu acho que isso a gente já avançou. Né? O Padilha falava de Guaíba, eu fui recentemente visitar o primeiro restaurante adaptado para receber, para ter um acolhimento para crianças com espectro autista. Então, seja de brinquedos sensoriais, Que bacana. seja de identidade visual. Então, isso é bom porque ele é pai de um menino com espectro autista e que teve a iniciativa de fazer o churrasquinho do Vini, Que em bacana. Guaíba, que é aqui pertinho da Pô, que gente, legal, enfim, cara. e que virou manchete nacional, enfim, aquele programa que tem na Rede Globo, acho que é Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? Sim. Enfim, é uma coisa muito bacana, feita com uma ideia, com coragem, com ousadia, e que dá para a gente fazer e para a própria sociedade, iniciativa privada também inovar, enfim. Exatamente. Então, acho que tem muita coisa que todos nós, poder público, sociedade, iniciativa privada, precisamos pensar em fazer acontecer. É isso. Né? Políticas públicas são essenciais, mas ela não pode ficar só no papel, só na teoria, porque senão, eu costumo dizer o seguinte, né, Padilha e Gil, nós temos uma Constituição feita que se tudo que está na Constituição for seguido, bom, a gente não precisa de mais nada. É verdade. Porque na Constituição diz direito constitucional, acesso à saúde, à educação, a direitos humanos, enfim, está tudo na Constituição Federal, feita lá em 88, e sempre em atualização. Mas a gente tem que saber que a vida da sociedade ela é muito dinâmica, muda muito rápido, e o poder público também precisa mudar, Se adaptar. precisa também ter uma velocidade. Então é importante que a gente esteja sempre atento a essas mudanças e nunca achando que tem que ficar fechado aquilo ali, porque sempre foi assim. Não, a gente tem que estar aberto, porque a mente aberta ela permite que a gente tenha conhecimento para poder transformar. O Padilha comentou, né, no Legislativo ali está rolando alguma lei específica, uma coisa que me interessa, que eu acabei estudando nessa questão da paternidade, é a licença paternidade, né? Exato. O pai hoje ele tem 5 dias e aí se a empresa, acho que for empresa cidadã, empresa do bem, alguma coisa assim, ele pode ir a 20. O que tu pensa disso? Tem alguma lei para mudar isso? Como é que tá essa questão lá em Brasília? Sentimos na pele muito, né? Eu acho assim, as mães têm uma licença maternidade já consolidada, né? Inclusive, quando a Cássia retornou ao trabalho depois da licença, então ela tirou a licença, aí emendou um mês de férias que tinha, exato. que aí vai tentando prorrogar para ficar mais tempo com o filho. Né? E aí a gente sente também um baque. E aí tem que ter uma rede de apoio, tem que ter um suporte em casa para também cuidar da esposa, da mãe. E o pai tem um tempo muito curto. E eu também, porque as pessoas acham que o político vai tirar mais tempo, não. A lei é para todos. A lei é para todos. E eu também tive o mesmo período, e como ela nasceu na quinta, então, na verdade, emendou o sábado, domingo, final de semana. Então, a gente tem que se adaptar. Eu acho e acredito que é necessário a gente entender que é necessário discutir o tema, poder ampliar, mas também tem outro lado. A gente também tem que estar sempre olhando o outro lado do balcão, digamos assim, Verdade. de quem empreende, de quem repente, tem... na situação do empreendedor, desse um desconto de algum tributo, alguma coisa, naquele período, da onde o pai se afastasse. Porque a gente sabe que o cara vai ter que pagar o empregador, estou falando. O empregado vai ter que pagar, o empregador paga o empregado
mas aí pro empregado vai ter que ficar ausente. Vai ficar, imagina, 20 dias ou 30 aí dias. O empregador vai ter que contratar uma outra pessoa durante esse período. Então, se tivesse tem todos os direitos trabalhistas. Exatamente. E tem toda uma carga pesada para o empregador. Por isso que eu digo, a gente também não pode achar... Porque não tem almoço grátis. Tem que ser bom para todos. Tem que ser bom para todos. Então, eu digo o seguinte, a partir do momento... isso já acontece na licença maternidade, já consolidado, o que eu acho que é essencial e importante, mas a gente sabe que, principalmente para quem atua na iniciativa privada, tem um ônus, digamos assim. Né? Não que no poder público não, o servidor de carreira, mas acaba se adequando, porque o servidor de carreira tem a estabilidade, tem tudo isso que a lei também garante. Agora, na iniciativa privada, pegar o comércio, bom, mas quem é que vai substituir aquela pessoa durante o período? Então, também tem que ter, sei lá, tem que achar alguma fórmula, porque isso, obviamente, é um impacto para 210 milhões de pessoas. Né? Sim, é muita gente. Não está falando de uma lei para atingir uma cidade, a gente está falando para todos os brasileiros. Perfeito. Então, isso tem um impacto econômico também muito grande. Então, sempre que a gente apresenta uma ideia, apresenta um projeto de lei, protocolo e avança, a gente tem que pensar em todos os impactos. Né? É feito um estudo, né? Todo mundo está envolvido nessa pauta. Não é simplesmente, eu sou a favor de estar, mas tem que olhar o outro lado também. Obviamente. É a questão da empatia, de se colocar do outro lado. Então, certamente, olhando assim para o lado do suporte familiar, bom, é importante. Mas qual é a equação equilibrada que a gente vai achar para poder ter um ponto de senso comum? Exato. Esse é o grande desafio. Sim. E não é fácil, porque uma lei para tramitar são 513 deputados federais, são 513 cabeças que pensam diferente, são 81 senadores, um presidente da República, enfim. Da construção desse projeto de lei até colocá-lo em votação e ser aprovado, demora muito. Muito. Imagina, nós estamos em 2024, no ano passado a gente estava aprovando projetos, votando projetos de 2018, de 2019. Meu Deus. Né? Então, tem projetos de minha autoria que tramitam na Câmara desde o meu primeiro ano, como em 2019, quando eu cheguei em Brasília. Então, é muito pesado. Fazer a força política também para tirar o projeto que está protocolado da gaveta e tramitar, depende de muita articulação, depende de muitos interesses. Perfeito. Né? Depende do momento também da sociedade, da pressão da mídia. A gente acompanha isso. Claro, né? lógico. Então, são muitos fatores para que a reforma tributária que se aprovou em 2023, ela ficou sendo discutida 40 anos. 40 anos discutindo uma reforma tributária. É verdade que ela é uma emenda à Constituição, ou seja, é uma PEC, proposta de emenda à Constituição, então ela é mais complexa, mas imagina só ficar aí quase 40 anos discutindo uma reforma, é muito tempo, porque também tem o tempo de... Teve deputados que começaram e faleceram. 40 sim, anos Exatamente. Que apresentaram uma proposta e já não são mais deputados. Exato. Então tem todo esse envolvimento. É muito tempo. E por que esse tempo? Porque também tem a janela de oportunidade, o amadurecimento das ideias, porque também se apresenta um projeto como este, estou falando da reforma tributária, também quando se tem uma ideia de que ela vai ser aprovada. Exato. Em não é um projeto de lei ordinária. Então, enfim, tem tudo isso. Pode perguntar, Gil. Não. Eu acompanho particularmente, aconselho até o pessoal a acompanhar o ranking dos políticos, né? Até comentei no início da apresentação. Sim. Foi eleito o melhor parlamentar gaúcho e agora aqui estou vendo em tempo real é o segundo no Rio Grande do Sul e o 11º geral em todo o Brasil, né? E a pergunta que eu quero fazer é isso, né? Tu incentiva, obviamente, as leis ali que são favoráveis à sociedade. E acredito que a tua filha agora seja um impulso para que tu mantenhas isso, bem colocado ali no ranking, né? Tu vai trabalhar em prol dela, digamos assim. É um incentivo a mais, de fato? Gil, o ranking dos políticos é algo que coloca um nivelamento do trabalho dos deputados federais e dos senadores. Então, é uma associação que não tem fins lucrativos, né? E que não é aqueles prêmios que a pessoa paga para receber o troféu. Né? Eu estou dizendo porque é uma avaliação de mérito, de conteúdo, de combate a privilégios. E que o eleitor vota ali junto, dá que acompanha a pontuação, ali, no caso, exato, a avaliação, perdeu pontos, ganhou pontos. Então, eu já apresentei vários projetos de lei alinhado com o que eu acredito, com as minhas convicções de combater privilégios. Eu abri mão da aposentadoria que eu teria direito, que ia me trazer, Gil, muito mais tranquilidade, essa é a verdade, para o meu futuro, para a minha aposentadoria. Óbvio. Eu poderia ter
no futuro, ser aposentado como deputado federal. Eu disse, não quero, porque eu quero dar o exemplo não só para minha filha, mas mostrar para a sociedade que não é todo mundo igual. Eu contribuo para o INSS, assim como milhões de brasileiros. Eu poderia ser... São 513 deputados federais no universo de 200 milhões de brasileiros. Eu poderia estar numa casta de deputado federal no futuro, quando eu chegasse aos meus 65 anos, deputado federal aposentado, recebendo, tendo um bom salário, abrir mão. Estou contribuindo no INSS. Se eu quiser ter uma aposentadoria, vou fazer uma aposentadoria privada, vou no banco e faço. Então, acho que não pode o povo pagar para que eu me aposente bem, entende? Parabéns pela iniciativa. E isso o ranking dos políticos avalia, essas atitudes. A gente, por exemplo, tem tantas outras atitudes que também são avaliadas pelo ranking dos políticos. O nosso mandato já foi considerado o melhor do Brasil, o melhor do estado do Rio Grande do Sul, um dos melhores do Brasil, nos últimos anos, 2020, 21, 22, 23. Então, quem vai ao meu gabinete em Brasília vai encontrar lá justamente este reconhecimento. E eu aprendi uma coisa em casa com a minha mãe. Daniel, faz sempre o que é certo. Independente do que os outros estejam fazendo, faz o que é certo. O que é certo vai ser certo sempre. Né? Então, diz aquele ditado, né? O certo prevalece. Então eu faço o que é certo, o que eu acredito, sabe? As pessoas podem contestar, podem não gostar de mim, podem divergir de posicionamentos políticos, o que é natural numa democracia. Exato. Agora, ninguém vai apontar o dedo para mim para dizer que eu vou estar em escândalo, que não sei o quê. Porque a política, as pessoas acham que todo mundo é igual. Não é, as pessoas são diferentes. Assim como eu sou diferente, assim como os profissionais são diferentes nas suas áreas de atuação. Então, eu acho que esse é o maior legado para a Maria Rita, para incentivar não só a Maria Rita, mas as novas gerações de que a política pode ser e é boa, o que a gente tem que eliminar são os maus políticos. E o ranking dos políticos vem para colaborar nestes exemplos que a gente precisa, né, nesse Brasil tão dividido, nesse Brasil onde as pessoas querem distância da política. Então, não é todo mundo igual, né? E o ranking dos políticos, obviamente, faz essa avaliação. E a gente faz outra, e tem outras iniciativas, além de ter aberto mão da aposentadoria especial que eu tinha direito para deputado. Eu também, por exemplo, as milhas que eu viajo, né? Quem tem cartão de crédito talvez vai saber, acumulam as milhas, e aí a pessoa pode pegar essas milhas e viajar, ter passagens aéreas de graça, ou pode pegar essas milhas e trocar em produtos. As viagens que eu faço do Rio Grande do Sul para Brasília, elas são a trabalho. Então, eu pego essas milhas e destino para instituições da nossa região, instituições beneficentes. Então, a PECAM, a PA, enfim, várias instituições em produtos. O Asilo, o Serenep. Então, a gente destina essas milhas em geladeira, freezer. As pessoas dizem, mas isso não resolve o problema. Mas mostra o exemplo. Perfeito. Essas milhas, eu poderia pegar as milhas que eu acumulo ao longo do ano, 200 mil milhas, e pegar uma viagem para qualquer lugar do mundo com as 200 mil milhas ou pegar produtos. Mas eu reverto em instituições. Porque não é o fogão, o micro-ondas, o freezer que está chegando lá apenas, que isso por si só já seria o suficiente. O exemplo mas é o de exemplo caráter, de mostrar, de você não é meu, eu vou ajudar. Dá para fazer diferente. Exatamente. Exatamente. E nessas tuas viagens de Pelotas a Porto Alegre a Brasília, como é que o Daniel consegue ter aquela relação com a Maria Rita? Como é que tu faz? Reconcilia, cara, porque eu fico imaginando. Compromissos. Daniel, tu tá em Brasília, tu é um deputado importantíssimo para nossa região. Tá? Eu digo que é o mais importante da região. E tu, quando tu vens à região, não é só Pelotas que tu viaja. São, o quê? 300 municípios por aí? O Rio Grande do Sul são quase 500, 497. A nossa região aqui, região sul e Costa Doce, região da Campanha, é uma região que tem uma distância geográfica muito grande do município ao outro. Então a gente roda bastante. Como é que eu faço? Pegar o exemplo dessa semana. Essa semana eu fui a Chuvisca, Dom Feliciano, Encruzilhada, dorme em Porto Alegre, volta para Pelotas, vai a Rio Grande, vai à Praia do Cassino, inaugura a Avenida Beira-Mar na Praia do Cassino, que foi com recursos que a gente destinou. E então essa semana, de segunda a sexta, aqui no estado, é ligação de vídeos para matar a saudade da Maria Rita e da esposa, da Cássia, enfim, mas... E eu volto correndo, louco de saudade da Maria Rita,
porque todo dia importa e todo dia tem uma evolução, né? Isso. Todo dia muda alguma coisinha e, enfim, a gente tem um aperto no coração, mas tem que trabalhar. Eu gosto muito... Tecnologia hoje para facilitar. Tecnologia, ligação de vídeo, né? E eu digo, E oi, minha já... filha, e ela tá do outro lado e ela abana, não fala ainda, né? Ela abana, e a gente estimula, enfim. Mas é com o coração apertado. Faz parte. Eu gosto muito de ser pai, gosto muito de trabalhar, eu gosto, tenho energia, eu gosto de... Para mim não é um sacrifício fazer roteiro, viajar, pegar a estrada, fazer reunião. Para mim é uma alegria. Eu acordo disposto, eu acordo com vontade. Porque se a gente não tem vontade, né, não tem tesão por aquilo que a gente faz, a gente é mais um, é a mesmice. Eu acho que a gente não pode, né, se acomodar, não pode estar na zona de conforto, a gente tem que estar sempre pronto a pensar fora da caixa. Eu digo para as pessoas que trabalham, né, comigo no gabinete, a gente tem que pensar fora da caixa, tem que fazer diferente, e não tem como errar, por mais que a gente entenda que vai errar, ser humano vai errar, mas a gente tem que buscar acertar sempre, a gente tem que fazer com ousadia, com alegria, com inovação e fazer para ontem o máximo que a gente puder. Não vamos resolver todos os problemas, não tem como, né? Eu sempre digo, não espere milagre, não tem. Mas assim, a gente tem feito muito, e eu gosto muito de poder transformar, quando a gente destina um recurso para requalificar uma rua, quando a gente destina recurso para melhorar a estrutura de um hospital, quando a gente destina recurso para realizar uma festa de Réveillon numa cidade que não tem há muitos anos, para fazer um show nacional, para valorizar os artistas locais, quando a gente destina recurso para uma instituição como a PAI, quando a gente destina recurso para uma instituição que atende crianças com espectro autista. É isso que faz sentido na política. Quando a gente consegue ajudar e contemplar, colocando brinquedos adaptados para as crianças que não têm, que hoje têm brinquedos para poder se divertir lá no Laranjal, na Praça Dom Antônio Zátera, brinquedos para inclusão social. Que bacana. Então eu digo, é isso que faz a diferença. A gente tem que estar sempre pensando em fazer a diferença na vida das pessoas. Esse é o único sentido da política, é o que me move todos os dias. Porque não dá para a gente acordar dizendo, hoje eu estou meia boca, né? Não, a gente tem que estar sempre 100%. Se não tiver, a gente recebe tanta demanda, normalmente são problemas e desafios a serem vencidos, e que a gente tem que administrar também. Por isso que é sempre bom fazer terapia, né? Porque a cabeça, a gente tem que estar com a saúde física e mental também em dia, porque a gente recebe muitos problemas, a gente não vai conseguir resolver todos, alguns podem nos abater mais, enfim, porque a gente também tem uma família. É isso. E a gente não pode levar os problemas para casa. Exatamente. E muitas vezes... E a terapia ela faz tu te autoconhecer também, né? Tu saber até onde tu pode e até onde tu não pode. E o poder que a gente tem não é o poder para estar num quadro, para estar numa fotografia, é o poder de te transformar. Então tem muitas coisas legais e que são fora muitas vezes da política. Eu vou trazer um caso aqui que talvez vocês tenham visto, quem nos acompanha também, né, de dois gaúchos que moram em Pelotas, que foram passar a virada do ano em Punta Cana. Sim, vimos. Do Maurício, da Chay, exato. Teve uma mobilização bem grande, né? Exatamente, que através disso eles me procuraram, o Maurício, o marido da Chay, que não nos conhecíamos. E ele me disse, Daniel, deputado, a gente precisa de ajuda em Brasília. Eu fui a Brasília, falei com o governo, falei com o ministro, usei das minhas redes sociais para poder mobilizar, o vídeo deu muita visualização, porque também a gente tem uma rede social aberta, pública, enfim, então isso, com alguns seguidores, isso também traz engajamento no sentido das pessoas ajudarem. Então a política ela é muito além do trabalho legislativo, do trabalho dos recursos que chegam aos municípios, é ter essa empatia, de se colocar no lugar do outro e poder ajudar, como for. Né? Então, acho que é isso. Estar na política é um canal para transformar, mas sem esquecer que é um cargo passageiro. Né? E eu vou seguir sendo morador de Pelotas, cidadão gaúcho. O que eu quero é ajudar. Eu acho que esse é o nosso papel no mundo. Né? Perfeito. Tu comentou das tuas viagens, né? Deslocando no Rio Grande do Sul, essa semana, enfim. Vou tocar num assunto que eu sei que tu está batendo forte aí, que é o pedágio, né? Realmente é o mais caro da região. Como é que tu vê essa questão? Como é que a gente vai resolver isso? Eu sei que tu está lutando, enfim. É o mais caro do Brasil, é um absurdo. E eu tenho uma dizer, conclusão. levante a mão, é um assalto legalizado. Eu também, concordo contigo. Inclusive, esse tempo eu fui para Garopaba visitar minha filha. Eu quase fiz um vídeo, mas não fiz, porque a gente tem você lá em cima, Daniel, outros deputados, acredito, né, daqui do estado, e
políticos que vão brigar por isso, eu acredito. Eles estão aí por brigar, porque é um absurdo. A cidade, a região da cidade de Pelotas, nós não termos incentivar as empresas para virem para cá, poderia tirar da tributação, fazer um contrato de não sei quanto tempo, incentivar para uma grande montadora vir para cá, quem sabe, mas só que aí tem a parte de exportar. Aí só que é R$20 o carro. No caso, o caminhão, se for mandar daqui para fora, é 140 por pedágio. O custo logístico é absurdo, né? Então quem é que vai querer investir? É muito bem colocado, é um ciclo. E a região sul vive um ciclo desde 1998, da década de 90, muito ruim. Algumas pessoas tentam colocar estereótipos e rótulos. Ah, mas foi o teu partido que fez isso, foi o teu... Pessoal, o Brasil tem esse contrato, né, firmado em 1998 com a concessionária, vai até 2026. Já passaram vários partidos aí. Eu poderia dizer que teve um partido que passou 14 anos administrando o Brasil que não resolveu o problema. Exato. Né? É muito uma questão, no Brasil que a gente vive, de narrativas. Exatamente. Né? Eu não quero entrar nessa narrativa, eu quero entrar na solução. Perfeito. No problema, qual é o problema? A raiz do problema é num contrato mal assinado lá em 98, que vai até 2026. E esse contrato mal feito, mal elaborado, nos estabelece um conjunto de índices acima da inflação, muito acima. Imagina, 28%, nada aumentou tanto, foi o último reajuste autorizado pela ANTT. As pessoas muitas vezes não entendem. Se dependesse de mim, já estaria esse pedágio a R$5. Agora, não está no poder da caneta do deputado, não aperta um botão e o pedágio agora se transforma em pedágio de R$5. Que pode tem um contrato. Eu costumo dar o exemplo bem prático. Um inquilino que vai alugar um imóvel. Se o proprietário do imóvel faz um contrato e o inquilino não lê o contrato e simplesmente assina, o inquilino vai ter que cumprir o que está no contrato por aquele prazo determinado e, se não concordar, ele vai ter que judicializar, buscar seus recursos. É o que a gente fez aqui. A gente cedeu uma concessão à iniciativa privada, a uma empresa, por 26 anos. E aí o que acontece? O contrato lá em 98 foi assinado, lembrando que em 98 eu tinha 12 anos de idade, né? Então, eu tinha 18. Então, e esse contrato agora, o que a gente pode fazer? Recorrer aos órgãos de controle. Tribunal de Contas da União é um deles, Ministério Público Federal, Justiça Federal, buscando liminares para reduzir a tarefa do pedágio. Só que a empresa, a concessionária, ela tem a segurança jurídica que garante que, não, eu tenho um contrato aqui, e a empresa joga com o regulamento embaixo do braço. Infelizmente é essa. Entra com a liminar, baixa, eles entram com o recurso e exatamente. volta. Então tem vários trabalhos sendo feitos, não é do dia para a noite. A gente tem que entender muito o que o Padilha colocou. Nós não vamos ter emprego na região sul, é um ciclo, é uma etapa. Quem é que vai querer fazer turismo, exatamente, conhecer a Lagoa dos Patos, a Praia do Laranjal, a Praia do Cassino? Tenha, sei lá, o Walt Disney no Laranjal. Se o camarada desceu no aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, vai dizer, pô, mas eu vou para Pelotas, por exemplo, vou ter que passar por 2 praças de pedágio, R$20 cada uma. Só para ir. Uma rodovia que não está 100% duplicada. Eu acho que melhor eu ir para Serra Gaúcha. O pedágio é mais barato, a rodovia é duplicada. Tudo isso é colocado num ambiente de negócio. Eu estou falando do turismo, mas isso vale para quem vai empreender. Sim, obviamente. A pessoa está lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e vai dizer o seguinte, pô, eu vou investir, vou botar a unidade uma planta da minha fábrica lá em Pelotas. Ou vai, por exemplo, vai botar lá no Rio Grande do Sul. Ele abre o mapa do Rio Grande do Sul, olha a malha rodoviária. Ele olha a estrutura. Perto do e vai olhar o seguinte, pô, perto do porto, o único porto do estado. Aí ele vai dizer, pô, mas aqui eu vou passar por uma rodovia que não está 100% duplicada e esse pedágio, muito caro. Ah, não. Bom, mas se eu colocar aqui na Serra Gaúcha, na região metropolitana, eu posso exportar pelos portos de Santa Catarina, exatamente, pedágio é mais barato, não vai vir para cá. Então, com pedágio caro, a gente não tem um ambiente de negócios que favoreça o nosso crescimento. Né, Daniel? Não vai ter emprego, não vai ter mais renda. A economia vai para o Braga, exatamente. E aí, muitas vezes, a gente fala, as pessoas têm que saírem de Pelotas para procurar emprego fora. Mas é por isso. E aí tem um problema. A gente não consegue atrair empresas novas para virem para cá. A gente tem um comércio muito forte, mas não tem indústria, essa é a realidade. E mais um problema, porque quem está aqui também já pensa em ir embora, e muitos já foram. Exato. Então, porque pensa, bom, por que eu vou ficar aqui na região sul com um pedágio caro, que é um assalto legalizado, se eu posso ter a minha unidade, a minha empresa fora daqui?
E quem produz no Rio Grande do Sul, por exemplo, quem está na Serra Gaúcha produzindo as grandes marcas aqui, Lá em Caxias. Marco Polo, Randon, por exemplo, são grandes, vai dizer, pô, mas por que eu vou descer ao Rio Grande do Sul, ao Porto de Rio Grande, se eu posso ir a Santa Catarina, Itajaí, né, que pedágio vou lá pagar é menos o pedágio. R$2,pouco, Então a logística se torna muito cara. É. E todos nós pagamos o preço do retrocesso com isso. É. Todos nós. Porque algumas pessoas acham, mas eu nem saio de Pelotas, eu nem circulo, nem pego a estrada, não passo pelas cancelas de pedágio, mas paga esse preço do retrocesso com a falta de emprego, com a falta de oportunidade na nossa região. E para mudar isso, a gente precisa ter um trabalho sério, responsável, transparente também. Perfeito. Não adianta dizer, nós vamos mudar o pedágio. Estamos trabalhando para que isso aconteça. Agora, tem que ter um entendimento também de outras forças, do próprio governo federal. Exatamente. O governo federal publicou agora uma portaria no ano passado que traz a possibilidade das concessionárias prorrogarem o seu contrato por até 15 anos. Então... Tem que ver quem vai deixar prorrogar, né? Não pode? Então, o governo federal também nos apresenta essa portaria que traz segurança jurídica, que na minha avaliação é muito ruim, no sentido de não ter ambiente para que isso ocorra. A gente não aguenta mais, a gente está desde 98 sendo aqui sufocados por uma empresa que joga com o regulamento embaixo do braço por causa de um contrato mal feito, repito, e que agora quer ficar mais 10 anos na região sul. Eu digo que é o lugar mais perigoso da região de Pelotas, são os pedágios. Tu chega ali, tu é assaltado. Mas é um absurdo, cara. R$20 para tu ir pro cassino e R$20 para tu voltar. As pessoas estão deixando de tudo. Eu dei o exemplo do turismo e da iniciativa privada de investir aqui. E teria tantos outros motivos e de prejuízos, né? Isso que causados. Na Constituição tem direito do cidadão ir e vir. Mas não pagando 20, né? 20 para ir, 20 para voltar. Eu deixo muito claro o meu posicionamento. Eu sou a favor de pedágio. Agora, de pedágio justo, equilibrado, de acordo com a realidade socioeconômica. Perfeito. E não esse absurdo que a gente tem. Gente, a gente anda em Santa Catarina, as estradas são maravilhosas. Tu anda naquela 101 ali, é indústria, no lado de indústria. É um estado maravilhoso. Só que o pedágio é 2 e pouco, 4 e pouco. E aqui tu vai pagar R$20. É por isso que é a situação que está. Não tem como aceitar uma coisa dessa. Por isso que a gente precisa de gente lá para que mexa os pauzinhos, para que não venha acontecer com o que está acontecendo desde 98. E a gente fala muito de Santa Catarina, né? Eu Sim. escuto muito. Santa Catarina é uma referência em várias situações. Eu vou fazer aqui uma crítica, cabe a mim como deputado também. É bom lembrar que o estado de Santa Catarina nunca teve um governo de esquerda administrando o estado. Então, talvez a economia pujante, né? Talvez tudo isso que a gente fala de Santa Catarina não foi feito em 4 anos, nem em 8, nem em 12. Foi feito ao longo das últimas décadas. Perfeito. De políticas públicas e de entendimento da sociedade aonde eles queriam chegar. De uma sequência de gestões, né? E aqui não é um elogio só a quem passou nos governos de Santa Catarina, mas é uma responsabilidade, uma sequência, porque o que a gente vai colher daqui 20 anos é o que a gente está plantando agora. O que a gente vai colher é o que a gente está fazendo hoje. Então, eu não tenho dúvida alguma, não é do dia para a noite, né? Então, é um trabalho para as próximas gerações, para que a gente, se não fizer essa mobilização agora, a Maria Rita, os filhos nossos, vão ter no futuro um pedágio caríssimo. Então, assim como a gente lá em 98 eu tinha 12 anos, o Padilha tinha 18, enfim, a gente está hoje pagando o preço de erros do passado. Hoje a gente está colhendo o que foi plantado em 98. Então, para que no futuro não colham um pedágio caro, a gente tem que trabalhar agora. Tem que resolver agora. Exato. Vamos voltar a falar de coisa boa, então, falar dos nossos filhos, né? Deixa o pedágio de lado. Qual foi a maior, digamos, conquista aí nesses 11 meses com a Maria Rita? O que mais te trouxe alegria, assim, né, nesse desenvolvimento dela? Vale a pena todo o sono perdido, né? Porque a gente acaba acordando de madrugada, não tem mais o sono, eu não tenho mais o sono tranquilo, né, da noite toda, pelo menos por enquanto, mas muitas alegrias, Gil, assim. Olhar aquele olhinho brilhando, né? Dela olhando assim, agora, por exemplo, 3 da manhã, a gente acorda, vê na babá eletrônica, e aí eu tenho ido, porque a gente está tentando na madrugada agora, que ela não mame mais na madrugada, e só ao longo do dia, justamente para não se acostumar a dormir com a relação com o sono e mamar, né? Então eu vou,
E aí eu chego lá no quarto dela e ela já está assim no berço. Né, me olhando. Bom, aí quando é 5 e pouco da manhã, ela já está em pé. O dia começa às 5, 5 e meia da manhã. Aí eu pego ela, aí a Cássia já prepara o café, enfim, aí eu vou abrindo a janela e diz, minha filha, bom dia, vamos dar bom dia para todo mundo. Aí vai na janela. Enfim, é muito legal, porque é isso, ela depende 100% da gente. É muito bacana. E de tudo, assim, né? De ensinar, de falar, de botar música. Eu agora, antes, eu costumava ouvir música, eu gosto... Agora eu já estou, como a gente está no período de carnaval, eu gosto muito de carnaval. Essa hora de carnaval. Aí eu estou com o Samba Enredo do Rio de Janeiro, né? Ouvindo. Eu sou fã de carnaval, gosto muito. Mas eu sei agora as letras é só de música infantil, né? É pula, pula, pipoquinha, todo pula, mundo, né? pula. É pula, pula, pipoquinha é a música predileta da Maria Rita. Quando toca essa, ela já fica Já assim, fica, ó. né? A gente Como é que diz, pode, né, Alexa, pula, pula, pipoquinha. E ela Ela já já fica sabe assim, que vai vir é dela. bem isso. E aí ela é a música predileta da Maria Rita. E aí a gente tem muitas alegrias, assim. Já a começou gente a andar colocou, agora, tu comentou, já começou a caminhar. já, com o Os nosso primeiros apoio. os primeiros E passinhos aí, com ali. 6 meses, a gente colocou ela na natação, então a gente vai na natação, então a gente se reveza. Tem dia que eu entro, tem dia que a Cássia, minha esposa, entra na água, né? Porque aí, com 6 meses, a médica já liberou, enfim, aí a gente está indo e ela gosta muito de estar na água. É bom. Né? E gosta de aí mergulhar. Eu fico ainda com receio. Pode mergulhar, professora? Pode. Enfim, vai aprendendo. Ô, Dani, tu te preocupa assim a situação hoje em dia da tecnologia para o crescimento da tua filha? A gente tem um exercício lá em casa todos os dias, é o seguinte, parei de ver televisão, né? Impressionante, né? Com o nascimento da Maria Rita, por toda a rotina também, mas a gente não tem tempo, talvez, e a gente está fazendo muito. Eu respeito todos os pais, cada um tem uma forma, mas a gente quer evitar o máximo, não vou dizer que vamos conseguir, porque eu vejo amigos que dizem, eu também dizia isso, mas não deu. Tela, né? A gente evita a tela o máximo possível. Claro que a ligação de vídeo comigo tem tela. Tem que ter, né? Claro que como a gente está em Brasília, os avós aqui faz ligação de vídeo também. Mas a gente quer evitar a tela ao máximo e buscar brinquedos e uma diversão, talvez mais da nossa geração, mais né? dinâmica, né? Pra ela poder eu me criei jogando taco, né? Bolinha de gude, Bolinha de gude e tal. Então, claro, eu acho que vai ser difícil, porque também o convívio, quando ela for para creche, enfim, tudo isso. Mas a gente quer evitar o máximo possível tela, enfim, e estimular brincadeiras diferentes e coisas que talvez não se veja tanto nos dias de hoje. Mas quando a gente vai viajar, por exemplo, a gente sabe que não é fácil. A Maria Rita não quer ficar só na cadeirinha, no carro ali e tal, e aí faz o quê? E aí a gente aí tira ela do carro, enfim. Tenta distrair para que ela não fique tão resmungando, enfim, né? Criança. Quando ela tiver meio que teimosinha, alguma coisa, tu tira o foco. Tira o foco, daí ela A gente tenta. Agora, por exemplo, a gente comprou umas têmperas, tinta, né? Ah, elas adoram, né? E aí, para começar a pintar, a gente pega coisas diferentes. Desenhos já. E é legal porque muitas vezes os avós, tios, enfim, primos compram presentes. O que a criança gosta mesmo é da atenção e é do pacote ali, né? É verdade. É a garrafa PET que ela fica brincando, é a tampinha, umas coisas assim. E estimula a criatividade da criança também, exatamente. Né? Ajuda nessa parte, né? E aí, vamos pro merchan? Vamos lá, chegou a hora. Pega ali, ó. Mascada, tá desde 2019 com qualidade, conforto, durabilidade e detalhe, você encontra em todas as óticas Mascada. Quando chegar em qualquer ótica da cidade, procure aí Mascada. Escolhe um óculos aí, Daniel, para eu colocar aí, porque cada vez que eu coloco um óculos vem uma entidade. Olha aí, ó. Esse aqui então, ó. Porra. Gremista, redondinho. Colorado, eu sei que tá Brasil. Eu sou Chavante. Estou feliz, porque o Chavante agora venceu uma no Gauchão. Vamos ver se tá vai com agora, esperança. Né? E entre Grêmio e Inter? Eu sou Grêmio. Eu digo que eu sou 2 Grêmio. Grêmio Esportivo Brasil, Grêmio Futebol Porto Alegrense. Daniel, como eu sempre digo pra você, você é um cara inteligente. Até porque você é Grêmio Esportivo Brasil e Grêmio Futebol Porto Alegrense. Minha paixão. Fui campeão da Libertadores como jogador e treinador e campeão mundial como jogador. Agora eu quero fazer uma pergunta pra ti. Tu és um político muito sério. Pessoal, tem muita gente aqui na cidade querendo que tu continue em Brasília.
Outros querem que tu venha pra cá. Quero te perguntar, tu fica em Brasília ou tu vem pra Pelotas? Olha, Renato, quero dizer que o convite para estar em Pelotas como um eventualmente possível prefeito, se assim a população entender, me deixa feliz, me deixa alegre, mas eu sei da responsabilidade que eu tenho também como deputado. É a decisão mais difícil que eu tenho que tomar desde o momento que eu ingressei na política. E política não é sobre ganhar as eleições, política é sobre aonde a gente consegue contribuir melhor e fazer mais para a população. Não tomei a decisão ainda, é uma decisão difícil, que envolve também a vida pessoal, envolve também a família, envolve a Maria Rita, né? Então, no momento certo, talvez em breve, a gente já tenha até para dar uma resposta para quem nos pede. Hoje eu circulei pela cidade, enfim, que eu faço seguido, né? Eu sigo morando aqui, enfim, e as pessoas nos abordam, nos param na rua, e aí, posso contar contigo, vai ser o nosso candidato a prefeito? Eu digo, olha, vamos ver, independente de onde eu estiver, eu quero e vou seguir ajudando Pelotas, não quero fazer aqui uma resposta política, que não diz nem que sim, nem que não, mas a verdade é essa, assim, eu sei do que eu represento como deputado federal para Pelotas e para a região. Não tenho vaidade, ego de ser prefeito da cidade, gosto muito de Pelotas, sou apaixonado por Pelotas, acho que a gente tem um potencial gigante, dá para fazer muita coisa. Gostaria e quero, quem sabe, em algum momento, né, ser prefeito, se assim a cidade também entender, mas quero também tomar uma decisão equilibrada, com razão, para que todos nós possamos também entender que os cargos são passageiros, é onde a gente pode fazer mais. Então, no momento certo, Renato, a gente vai tomar essa decisão. Mais uma perguntinha. Se o Daniel voltasse no tempo e encontrasse o Daniel lá de 1998, sem estar com a tua esposa, sem ter tido ainda a filha, sem ter entrado na televisão, sem ter entrado para vereador, deputado federal, o que o Daniel de hoje falaria pro Daniel lá de 98? Essa pergunta aí, ela é... Daniel de 98, com 12 anos de idade, né, que eu jamais imaginaria estar hoje pai de família, né, porque quando eu estava lá com os meus 12, 15, 16 anos, eu fiz tanta coisa na vida e tenho muito orgulho desse meu passado, né, porque as pessoas muitas vezes nos enxergam hoje como deputado federal e talvez esteja aqui nessa condição também, né, de poder estar conversando com vocês, enfim, mas eu fui entregador de panfleto, eu fui animador de festa infantil, eu fui fotógrafo da Noite de Pelotas, na época de Luna Índia. Era Noite de Companhia? Noite de Companhia. Do Túlia, domingo, lotado. Saudoso, né? Moa lá. Moa. Então eu estava na noite fotografando, eu ia para a noite com um crachá grande do Noite de Companhia para tirar foto. Com o Lang, tu chegou a trabalhar com o Lang? Felipe Lang. Eu fui produtor do Pampa Meio Dia, eu fui cinegrafista, fui repórter, bom, e aí fui apresentador, que talvez é a partir de onde muitas das pessoas sabem. Fui entregador de panfleto da América Latina, uma loja de criança que tinha, não tem mais, enfim. Enfim, fiz muita coisa na vida, fui animador de festa infantil e que eu diria que eu tenho muito orgulho dessa trajetória, não me arrependo de nada, fiz muita coisa, tive bar na Praia do Cassino, enfim, empreendi na cidade, tive um site que existe até hoje, que é o Vergamota. Já então, comprei nesse site, inclusive. Eu lá em 2011, ao lado de 2 amigos, acreditamos na ideia, fizemos o Vergamota. Enfim, eu fiz de tudo e eu acho que a vida também é feita de ciclos. Eu me formei em Direito, em jornalismo, tive muitas oportunidades, abracei todas aquelas que me fizeram brilhar o olho. Acho que é isso que a gente tem que ter. Quando a gente tem brilho no olho, quando tem vontade, quando a gente acredita, as coisas acontecem. E eu tento estimular as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que estão ao meu redor, para que elas também entendam isso, né? Que elas têm as oportunidades. Muitas vezes a gente pode abrir, através da política, algumas oportunidades, mas cabe a cada pessoa aproveitar. E aproveitar, abraçar essa oportunidade e fazer acontecer. Então, eu diria que eu faria tudo de novo, seguiria o mesmo Daniel de sempre, independente de onde estiver, com a mesma essência, com os mesmos valores e acreditando nas pessoas. Eu digo, acho que esse é o nosso maior incentivo que a gente pode dar, maior estímulo, é poder acreditar
nas pessoas e estender a mão, sabe, para que as coisas possam acontecer, que a gente viva no futuro uma sociedade melhor para a Maria Rita, para os nossos filhos, para que a gente respeite mais o outro, sabe? Eu vejo tanta raiva, tanto ódio, as pessoas falando tanto sem conhecer. Rede social é um ambiente importante, mas que as pessoas não têm compromisso. As muitas pessoas vezes nem destilam com o que vão falar. ódio ali nas redes sociais, que é, sabe, os haters, né? Os A rede famosos. social é um ambiente importante, bom, mas todo mundo fala de tudo, muitas vezes sem saber nada. Nada, É isso, verdade. Né? Em resumo, é isso. E agora a minha pergunta final aqui também, né? Pai de primeira viagem, Sofia completando aí quase 2 meses. Qual o conselho você daria para todos os pais aí que estão iniciando essa jornada da paternidade? Que é muito legal. Hoje eu almocei com um amigo que dizia que não sabia se ia ser pai ou não. Eu digo, cara, é muito legal. Se vocês têm esse desejo, eu acho que a minha dica, digamos assim, para ti, Gil, que está aí com a Sofia, com 2 meses, é um aprendizado muito mais para os pais, né? Porque a gente se torna um ser humano muito melhor, né? A gente tem um olhar mais sensível para os problemas, a gente tem um olhar mais atento, a gente fica mais, enfim, talvez mais... Eu sou muito emotivo, então a gente fica mais... quando vê alguma situação assim, a gente fica... vou me doar muito para poder ajudar, sabe? Eu vejo porque a gente não sabe nunca o que nos espera, a verdade é essa. É verdade. A gente não sabe das alegrias e dos desafios que teremos com a Maria Rita, né? De tudo, de escolhas dela, de saúde, enfim. Então a gente também tem que olhar para o outro e para as pessoas que estão à nossa volta para poder ajudar. É isso aí. Porque, né, a gente está numa sociedade que ninguém vive isolado, ninguém vive em ilhas, a gente vive para poder estar fazendo bem. Então, eu quero que a Maria Rita seja criada num ambiente assim, né? Um ambiente alegre, feliz, e que a minha dica é essa, que a gente viva o tempo que a gente tiver neste plano para poder fazer o bem, para poder cultivar o bem, para que os nossos filhos também estejam estimulados, né, a fazer o bem, que aprendam, eu digo muito isso, a dar bom dia, a serem educados, com licença, ao que talvez tenha sido perdido ao longo de algum momento da vida, né, a poder, né, a oferecer a poltrona do ônibus, do avião, para aquela pessoa idosa. É isso. Né, eu acho que são... a gentileza gera gentileza, é uma frase que a gente fala muito, mas que a gente tem que botar na prática também. A minha dica é essa, que a gente também tenha mais carinho entre os nossos membros, porque é isso que os nossos filhos, com meses, com anos de vida, também vão levar. Exato. O tratamento que a gente vai ter com a esposa, com os nossos pais, com os nossos amigos, é isso que eles vão se inspirar. Com certeza, né? é a referência que eles vão ter, né? Exatamente. Então, acho que... Devemos ser mais ser do que ter, né? As Exatamente. pessoas se doarem, se entregar, tipo, celular, deixa aqui, conversa. A pessoa troca, vale pelo o que afeto. ela é, não vale pelo que ela tem. Trocar o afeto, né? A pessoa vale justamente por toda uma construção do que ela é, do que ela fez na vida, não pelo patrimônio que ela arrecadou, porque isso vai ficar. Agora, o legado é esse, os amigos que a gente fez, é poder chegar no Natal, e a gente tem que ter o espírito natalino mais presente ao longo do ano, porque no Natal parece que as pessoas ficam mais sensíveis e tem campanha de doação, tem isso, o que é importante. Agora a gente tem que estimular isso ao longo do ano todo. Chega o Natal, parece que tá em outro estado, em outro planeta. Porque durante o ano é isso que tu falou, falta a empatia, falta o... A pessoa nem cumprimenta o porteiro. Exatamente. Né? Mas aí no Natal a pessoa levar uma leva um panetone. o panetone pro porteiro. É bom que leve o panetone pro porteiro. Mas leve todos os meses. Mas que leve todos os meses o bom dia, obrigado por abrir a porta do elevador, Exato. obrigado por abrir a porta, enfim. São coisas simples do nosso dia que eu acho que a gente precisa cultivar mais. É verdade. Daniel, tu sabe que a gente tem uma parceira, né? A Net Ruas. Claro, eu gosto muito dos doces da Cris, falo bastante com a Cris, Olha não sei aí. se é o contato de vocês, E aqui- que tá lá no Passo do Salso É isso aí. e que faz os doces sensacionais. E tu vai se divertir, adorar.
Tu, a Cássia e a Maria Rita. Se ela, Maria a Maria Rita, Rita não tá comendo ainda, não tem. Depois de 2 anos Depois de come 2 doce. aninhos, Mas só molha o dedinho assim, pra ela sentir. Que maravilha. Obrigado. Daniel, mais Valeu. uma vez, obrigado, tá? Do fundo do nosso coração aqui. Eu sei que tu tá na agenda corrida, agora mesmo tu vai para Rio Grande. E eu sei que não é fácil. Mas a gente te deseja sucesso. Obrigado por tu ter vindo. Que a gente possa contar contigo. Eu, sinceramente, não importa o que tu vai decidir, mas eu gostaria muito que tu estivesse sempre presente lá, porque tu tá fazendo muito pela nossa cidade. Então, assim, agradecer mais uma vez, que Deus abençoe a Maria Rita, a tua família, eu e meu amigão aqui, agora tu dá o teu... É isso aí, muito obrigado. Né, pela presença, como o Padilha falou, dentro da rotina aí, conseguiu estar aqui conosco e siga fazendo trabalho, seja lá, seja cá, por nós, pela tua família e pela sociedade, né, Daniel? Obrigado aí pela presença e parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, valeu, Padilha. Valeu, obrigado, Gil. Obrigadão, obrigado. Contem comigo. Parabéns também pela iniciativa do Papai Pode. Parabéns aos patrocinadores. Aqui também é bom lembrar, porque a ideia, para ela ser executada, ela precisa de apoiadores, pessoas que acreditem na ideia para ela sair da gaveta e se tornar realidade. Então, aos patrocinadores, parabéns por acreditar nessa ideia. Gil, Padilha, toda a turma, parabéns. Além do doce, vamos deixar a xícara para levar para Brasília também. Leva para Brasília, para tu tomar no teu gabinete lá. Para tomar um cafezinho. Papai Pode, show de bola. Obrigado, gente, parabéns. E quem quiser também nos acompanhar nas redes sociais, bora lá e valeu. Deixa aí o arroba, pessoal, exatamente. Arroba Daniel Tzersiak, difícil, mas no Google hoje o pessoal bota... polonês. Polonês. Bota TRZ, já vai achar lá no Instagram, no YouTube, no Facebook, enfim. Tem o nosso escritório em Pelotas, para quem é de Pelotas ou quem vai visitar Pelotas, na Gonçalves Chaves 3002, Gonçalves Chaves 3002, nosso escritório. E a gente está sempre de portas abertas, sempre pronto para fazer da nossa cidade, da nossa região e da política um instrumento para transformar o futuro para a Sofia, para a Maria Rita, para a Isadora, para as crianças e para toda a sociedade. Valeu, obrigado! Valeu, pessoal! Não a esquece de se inscrever. Até a próxima. Vamos lá!